capítulo 14, e vamos ler a partir do verso 22. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Oremos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Cremos no poder que a mesma tem, Senhor, de falar aos nossos corações, ó Deus, e nos ensinar a tua vontade. Ó Deus, nesse momento nós te pedimos, Senhor, que possamos, ó Deus, ter ouvidos para ouvir a tua voz. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu queria dar um título nessa meditação, Não Tem Mais. Amém? Nós vivemos num mundo onde cada vez mais o medo ele tem se tornado algo dos nossos dias, do nosso cotidiano. Bem antes de estarmos em uma pandemia, já havia medo da violência, medo de doenças que estavam sempre surgindo, alguma nova doença, e doenças antigas que estavam tomando força. E sempre houve essa questão, medo do futuro, medo do amanhã, da situação econômica. Então, é algo que nós sempre estamos lidando com medos, né? Medos e inseguranças que nos levam a ter mais medo. E ao ler esse texto, eu separei, assim, eu meditei em 3 tipos, né, de medo. Há vários tipos de medo. Nós não queremos aqui falar de todos os medos que existem, nem alcançar a todos, mas vamos falar sobre 3 modalidades de medo que o texto ele aborda. Então, nós vemos aqui que os discípulos, eles foram adiante no barco, enquanto Jesus ficou orando, despediu a multidão, depois Jesus foi orar, e muito tarde à noite, Jesus foi ter encontro com eles. Só que os discípulos estavam, naquele momento, sendo açoitados pelo mar. E aí a gente vê, irmãos, o primeiro tipo de medo, que é bem conhecido nosso, né? O medo natural. Aquele medo que todo mundo tem. É o medo de morrer, né? É o medo de se machucar, de se queimar, de acontecer alguma coisa ruim. E esse tipo de medo, ele não é por si só ruim, porque ele nos deixa em estado de alerta. É esse medo que nos deixa em prontidão para a gente evitar um acidente, evitar se machucar. A gente está andando no trânsito e aquela buzina nos assusta, porque nós já entendemos que ali vem um carro e o carro vai machucar se nos atingir. Então, já nos deixa em estado de alerta para nos livrar de uma possível colisão, de nos machucarmos ali. Então, se ouvirmos, né, pessoal mais antigo que andava
O pessoal mais da área rural escuta um chocalho, já fica com medo aí, ter uma cobra por ali, né? Então, esse tipo de medo, ele nos traz um alerta. E também em uma questão, uma situação de perigo, esse medo, ele joga adrenalina no nosso sangue, ele nos deixa mais ágeis para correr, né? Ele nos deixa mais ágeis para nos livrar de algum perigo, ou até mesmo para nos sustentar, né? No caso de cair, ficar pendurado, o medo de cair lá, de cair embaixo, se machucar, a adrenalina nos dá força para se sustentar até sermos socorridos, ou até mesmo poder sair daquela situação. Então, esse medo, ele não é em si um problema. O problema é quando nós deixamos esse medo nos engessar, nos impedir de fazer alguma coisa. Então, lá em Samuel 17, no versículo 10, nós vemos que, mediante ao desafio de Golias para o exército de Israel, eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram com um medo terrível de enfrentar o Golias, e aquele medo engessou todo o exército de Israel. Então eles estavam parados, eles estavam angustiados, eles estavam derrotados, sem ter nem sequer pego na espada para lutar, porque o medo estava ali os engessando, estava tomando conta da situação. Então às vezes a gente, eu não vou lá na frente porque eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de me expor, e às vezes esse medo, ele se torna prejudicial, porque a gente tem tanto para dividir, né? Tanto para o irmão tem tanto para passar para a igreja, e às vezes já a igreja está sendo privada porque o medo está impedindo, está engessando aquele irmão de dar o seu melhor, de cooperar na obra do Senhor, de dividir com os outros irmãos as bênçãos. Então, esse medo, ele tem que ser trabalhado para que a gente não venha a ficar inerte, né? A gente não venha a ficar parado diante da situação. Então, nós temos que ter um medo saudável, mas não deixar esse medo tomar conta de nós. Não deixar esse medo assumir o controle. Então, nós vemos Davi chega ali, vê aquele gigante e não deixa o medo, né? Não deixa aquela situação. Com certeza Davi reconheceu que o gigante, né, era um gigante. Davi realmente percebeu que ele estava afrontando o exército de Israel, porém Davi não deixou o medo dominar, não deixou aquilo tomar conta dele, mas confiou em Deus para vencer aquele medo e vencer aquele desafio. E nós sabemos que a confiança de Davi era tamanha que ele declarou, né? Eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi estava confiando em Deus, estava seguro em Deus para vencer o seu medo, não deixar o medo dominar. Com certeza Davi sabia dos riscos que ele estava enfrentando. Ele sabia que o gigante poderia matá-lo, mas Davi sabia que o seu Deus era poderoso para evitar. E com certeza Deus tinha já falado ao coração de Davi para ele sentir tanta segurança em estar aceitando aquele desafio, que homens de guerra, homens preparados estavam fugindo do desafio. Então o medo natural, irmãos, ele pode muitas vezes nos impedir de fazer coisas que são boas, que são bênçãos, medos que muitas vezes eles estão atrapalhando o andamento da nossa vida e até mesmo impedindo o trabalhar de Deus em nós. Então nós temos que vencer esse medo. Não é viver sem medo de nada, né, e desafiar tudo, porque não é isso que Deus nos ensina, mas nós devemos trabalhar o medo. Tem uma palavra muito usada hoje em dia que é inteligência emocional, porque o medo é uma emoção. O medo ele mexe com a emoção, e nós precisamos trabalhar com a inteligência emocional para entender que o medo existe, os desafios ali existem, os riscos existem, mas que nós podemos vencer confiando no Senhor
e embasado na palavra de Deus e tendo os cuidados necessários. Amém, irmãos? Bem dos nossos dias, muita gente com medo de sair de casa, muita gente com medo de ir trabalhar, de ir fazer as coisas, para não pegar, né, não contrair o vírus. Ao mesmo tempo que existem alguns cuidados, né, usar máscara, usar álcool em gel, não ficar próximo, não aglomerar, e que nos possibilitam a nos arriscar dentro dessa segurança, que a gente sabe que seguro 100% não é, mas nós sabemos também que nós não podemos ficar em casa parado e outros problemas vão surgir se fizermos isso, né? Outras coisas vão nos destruir se nós nos entregarmos ao medo, né? Então, temos que enfrentar alguns desafios, confiar no Senhor, que Ele vai nos dar a sua vitória. Amém, irmãos? Então, quando os discípulos estavam lá com medo do mar, passando por aquela situação, eles avistam quem? Jesus Cristo chegando. Jesus estava chegando, andando por sobre as águas. E ali eles olham para aquilo que eles não conhecem, eles olham para o desconhecido, né? Eles olham para algo sobrenatural que foge dos padrões normais, que foge dos padrões naturais, e eles têm medo, eles se atemorizam e dizem, é um fantasma. E Jesus diz, não temas, sou eu, né? E Jesus chega ali, tranquilizando aqueles discípulos. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado também para não vivermos com medo do sobrenatural, com medo de coisas que a gente não conhece, que a gente não entende, que a gente não tem como controlar, né? Então, o sobrenatural, o que está fora de nossas mãos, o que não é natural. Então, primeiro, nós temos que confiar na palavra de Deus para não cair nas armadilhas deste medo que atinge muita gente. Eu já vi muitos evangélicos, né, muitos crentes, muitos servos de Deus, que tinham medo de passar embaixo de escada, que ficava meio sem querer passar na frente de um cemitério, principalmente à noite. Então, são superstições, né, medo de coisas que não são concretas, que não são provadas. Então, mas muitas vezes o medo do sobrenatural atinge. Aí a gente sabe que não existe alma penada, a gente sabe que não existe assombração, a gente não sabe que não existe nada disso. Mas quando a gente passa na frente do cemitério, escuta um barulho, faz carreira, né? Com medo. Que medo é esse? Medo do desconhecido, do sobrenatural. Até mesmo da consciência coletiva, né? De que há assombração, de que aí muitas vezes a gente entende e sabe que é errado, mas aquela história que a nossa avó contou, que os nossos pais contaram, aquilo fica ainda lá dentro de nós e acabamos tendo medo daquilo ali, né? Acaba crendo naquilo, acreditando naquilo. Então, nós temos que vencer estes medos, e principalmente porque Deus, Ele está acima de todas as coisas. Amém? E estas coisas, elas só existem no imaginário. São medos criados. Então, nós vemos ali, quando Gideão convoca os homens de Israel para a guerra, e Deus faz a seleção, o próprio Deus seleciona 300 homens, e Deus instrui a Gideão para que levasse cântaros, tocha, porque havia uma crença no meio dos inimigos de Israel, os medianitas, de que as pessoas que eles matavam na guerra, aquelas pessoas ficavam ali para assombrá-lo. E foi usando esse medo deles, medo sobrenatural, que Gideão conseguiu derrotá-los. Então, irmão, quando nós começamos a ter medo de coisas irracionais, coisas sem sentido, coisas ilógicas, isso atrapalha muito a nossa vida. Atrapalha muito. E às vezes nós começamos a ter medo de coisas que não têm menor sentido, coisas que a gente não sabe que não existe, sabe que não é real. Os discípulos estavam com medo de um fantasma, uma coisa que não era real, que não existia. E Jesus tranquiliza eles, dizendo, sou eu, não tem mais. Então, Deus está dizendo, não temas,
O Salmo 91, ele é muito bom, né, que foi lido pela nossa irmã Eliane. Não tem, né, assombração, mortandade, nada dessas coisas. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Não devemos temer estas coisas. Não devemos estar temerosos quanto a isso. Amém? 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, mas nós não seremos atingidos. Então, nós temos que ter cuidado, porque o medo do desconhecido, ele nos leva a viver uma vida limitada e por nada. De saber de tudo aquilo, coisas que não existem, coisas que não têm valor, né? Aquelas superstições criadas pelos homens, elas não têm nenhum valor. A própria palavra de Deus, ela nos mostra, né, que não há fantasma, não há assombração, que existem são demônios, que existem espíritos do mal, sim. Mas a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, irmãos? Então nós não devemos temer. Se sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Amém? E não nós estar fugindo dele, né? Estaremos fugindo dele, mas ele que vai fugir de nós, se nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo. Amém? Então a palavra diz que ele vai fugir. Tem crente que tem resistido, né, a Deus e fugido do diabo, né? Tem medo do diabo, corrido do diabo. Então não é essa a palavra de Deus para nós. A palavra de Deus é que nós somos servos de Deus, somos igreja do Senhor, e a igreja do Senhor, as portas do inferno, elas não prevalecerão. Amém? Então, nós entendemos isso na palavra e podemos confiar. E aí nós partimos para o terceiro medo que nós vemos nesse texto, que é o medo de confiar no Senhor. Pedro escuta Jesus dizendo que é ele, e Pedro diz: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo. Jesus diz: vem. E Pedro vai. E o que acontece com Pedro? Pedro tira o foco, né, da visão de Jesus e começa a olhar outras coisas. Começa a olhar o vento, começa a olhar as ondas e começa ali a temer. Começa a se assustar e começa a afundar. E o que é que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo é que Pedro, como nós, temos medo de confiar no Senhor. Quando nós estamos numa situação onde nós não temos o controle, nós não temos como conduzir, nós não temos como seguir segundo o nosso próprio querer, a nossa própria vontade, aí nós tememos, nós recuamos, nós afundamos em nós mesmos, porque nós queremos confiar em nós queremos estar confiante no nosso braço. O que é que o Salmo diz? Maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua força. Muita gente acha que esse texto está falando para nós não confiarmos nos homens, mas o texto está dizendo: maldito o homem que confia no homem, que confia em si, que acha que pode resolver tudo, que pode estar no controle da situação. Não, só quem pode realmente fazer todas as coisas é Deus. Eu posso dizer: amanhã eu estarei no meu trabalho, mas eu não sei. Está previsto de eu ir trabalhar amanhã, mas eu não tenho como garantir isso, porque o amanhã não pertence a mim, o amanhã pertence a Deus. Então não está na nossa força, no nosso domínio, decidir as coisas. Nós temos o quê? Nós temos planos, né? Ou até sonhos, mas a palavra certa, ela sai da boca de Deus. Então nós temos muito medo de confiar nisso. Nós vemos ali Naamã, ficou sabendo que havia um profeta em Israel que ia curá-lo, porque a serva que estava na sua casa disse que o homem de Deus tinha poder de Deus para curar. E ali ele foi, falou com o rei, levou carta, chegou lá em Eliseu, e Eliseu mandou um servo, né? Eliseu não foi, mandou um servo dizer a Naamã
que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E aí, irmãos, Naamã, que era general, que era vitorioso em guerra, ele começa a perceber que não é como ele quer. Ele começa a perceber que não está no controle dele. E aí ele acha ruim. Aí ele diz, um rio sujo desse, né? Lá na Síria tem rios muito melhor que esse. Eu não vou, e vai embora do jeito que está, com a lepra, né? Com a mesma situação, porque ele perdeu o controle daquilo que ele queria. E a gente vê bem claro isso, porque ele diz o seguinte: eu pensei que o homem de Deus sairia ao meu encontro, passaria a mão sobre mim, e eu ficaria limpo. Então, nós temos esse problema, a gente quer controlar a situação, e a gente quer fazer um roteiro. Deus vai fazer assim, e Deus vai realizar assim, e Deus vai fazer desse jeito. Mas não somos nós que decidimos. Nós não temos o controle. A palavra de Deus nos diz que não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Não está em nós o controle das coisas. Deus controla todas as coisas. A Bíblia diz que Deus põe limite ao mar e ele não passa. Deus conhece cada uma das estrelas do céu. Tudo está no controle de Deus. E Naamã quer controlar a cura. Ele quer orquestrar a sua cura. Ele quer dizer como Deus deve agir. Infelizmente, irmãos, nós muitas vezes fazemos isso. Nós queremos que Deus trabalhe na nossa vida nos nossos termos, da maneira que nós queremos, do jeito que nós queremos. E aí é que nós estamos sendo prejudicados. Nós somos prejudicados porque estamos tentando impor a Deus, quando na verdade devemos confiar no Senhor e nos entregar a Ele plenamente. Amém? Então o medo de confiar, de se entregar ao Senhor completamente, levou Pedro a submergir nas águas. O medo de ter certeza de que enquanto ele estava olhando para o Mestre, ele não afundaria. Enquanto ele estava olhando para Cristo, ele permaneceria sobre as águas, porque assim o Senhor queria, porque assim era a vontade de Deus. E Pedro clama ao Senhor, mediante a sua frustração, o seu medo, as suas impossibilidades. Ele ainda clama, graças a Deus, ele clama ao Senhor Jesus. E ali ele é salvo. Porque ele ainda poderia tentar resolver, por ser um pescador, talvez muito bom nadador, ele poderia tentar voltar para o barco, mas a gente vê que ele acaba ali se entregando, clamando ao Senhor, confiando que Jesus ia tirar ele das águas. E Jesus assim o fez. E Jesus diz a ele: por que duvidaste? Nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar esse medo tomar conta de nós. O medo de nos entregar ao Senhor, de confiar no Senhor, de saber que Ele é fiel para cumprir o que nos prometeu, saber que Ele é fiel para cuidar de nós, para ter a condução da nossa vida. Muitas vezes nós dizemos: não, Deus está controlando o meu viver, Deus está no controle da minha vida, mas na verdade, irmãos, nós agimos e vivemos todos os dias fazendo o que a gente quer, da maneira que a gente quer, e não consultamos ao Senhor, não buscamos a orientação de Deus. Levantamos, tomamos nosso café e partimos com os nossos planos e projetos diários, e muitas vezes nós não estamos buscando uma direção de Deus, e tomamos decisões, a revelia da vontade de Deus, agimos com atitudes que não agradam ao Senhor, nos comportamos de maneira que não agrada a Deus. E isso se torna automático na nossa vida, porque nós não confiamos, não entregamos ao Senhor realmente, não nos entregamos completamente. Os grandes homens de Deus, eles se entregavam ao Senhor completamente. Daniel, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia, mesmo quando isso lhe trouxe risco de vida, ele continuou buscando ao Senhor. Então nós temos que confiar no Senhor
E sabe o que acontece, irmãos? Nós temos medo de confiar. Mas se Deus não quiser a mesma coisa que eu quero, se Deus não fizer da maneira que eu quero, se Deus não me conduzir como eu gostaria de ser conduzido. Irmãos, o caminho de Deus é melhor. A vontade de Deus é melhor. Os planos de Deus são melhores. Amém, irmãos? Tudo que Deus tem para nós é melhor. Então confiemos, porque Ele tem o melhor para nós. Muito melhor do que nós mesmos podemos fazer, porque Ele pode todas as coisas. Então que possamos não deixar o medo dominar a nossa vida. Que possamos confiar no Senhor, mesmo entre o medo natural, o medo de tirar das nossas mãos o controle da nossa vida. Porque Paulo assim o fez, ele disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é confiar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.